Por isso que ele está de outra cor, ele é da Rasco. Então, peraí que eu estava gravando, estava sem gravar, estou gravando agora, então toda informação, todo atributo ou classe, para ser considerado um indicator, ele tem que herdar da subclasse Rasco Study Indicator, né? Ok, pode continuar. Para ser mais correto, tem também Sample Indicator, que é uma outra forma, também parece. Eu não sei se tem a superclasse também, mas enfim, são uma forma tem que ser um indicador, tem que herdar dessas classes. E, bom, aí a gente, no caso, dividiu em 3 tipos de indicadores. Indicadores socioeconômicos, os de ambiente, environment, e os de doenças. Sendo que, no caso de doenças, agora eu resolvi fazer diferente, porque na ontologia original estava doenças e de doenças ligava direto aos atributos. Aí eu fiz 2 subclasses, uma subclasse de dengue e outra subclasse de esquizoomose. Ah, melhorou bem, né? E aí, para cada subclasse, então, aí eu tenho as características dela. Que seria, no caso, total de casos por 100 mil habitantes e total de casos geral. Bom, sim. uma outra coisa que existe na ontologia nossa, que não está representada nesse diagrama, é o seguinte, vocês veem do lado direito, embaixo, tem um município, né? Municipality. Ele vai ser agrupado por um SOC, né? Com a coleção de objetos semânticos do RadAttack, em que eu vou ter cada município uma instância diferente, né, dessa classe. Isso não está representado aqui, mas é porque talvez seja até o caso de colocar depois, para deixar claro que eu vou ter uma coleção, e essa coleção é que vai governar, então, todos os objetos de um determinado município, no caso. Eu acho que é importante, sim, frisar que aqui, Municipality, vai ter uma SOC, né, uma Semantic Object Collection, que é um conceito aí presente no RadAttack, enquanto que outras classes não vão participar de SOCs. É isso que você quer dizer, né? Sim, no nosso caso atual hoje, a última versão que eu tenho, eu só tenho dois tem os virtuais, mas tirando os virtuais, eu só tenho um SOC principal, que é o de município. De município. Um SOC principal de município, tá? Então tá, tudo bem. Mas isso não está representado na ontologia e tem que ver como representar isso, porque, né, se for um conceito muito idiosincrático do RadAttack, talvez seja complicado de representar aqui, porque não faz parte de uma especificação geral, né? Faz parte de um respeito a uma regra que o RadAttack estabeleceu, que é ter o study design. Como eu tenho study design, eu tenho essa fase de study design, eu tenho o conceito de coleções. Só mais um comentário, eu cheguei a analisar o grafo mesmo, lá no Base Graph, e o que acontece? Esses... O que eu ia falar? Assim, o município aí, ele vai estar ligado a um SOC. Esqueci o que eu ia falar. O município está ligado... O município... Cada município terá um Lembrei. URI Isso. que está dentro do SOC. Lembrei o que eu ia falar. Essa ligação, ela existe, mas ela não é uma ligação de uma ontologia padrão, tipo assim, não é um data property, nem um objeto property, nem uma subclasse. Exatamente isso que eu estou falando. Quer dizer, é uma modelagem específica do RadAttack. Então, é uma tripla. É tipo assim, por exemplo, coloco lá alguma coisa do tipo has scope. Tá? Então, município has scope, eu não sei se é isso, não estou chutando aqui. Município has scope, SOC município. Uhum. Então,
Existe isso, a tripla está lá, mas na hora que eu importo na ferramenta não vai aparecer. Ele vai ficar meio solto ali, porque ele não interliga coisas que ele não entende em padrão do OWL. Agora, tudo bem, entendi. Agora, você, eventualmente, só colocando aqui uma opção, você poderia considerar que a SOC é uma classe, tá? Classe de coleções, e você pode colocar uma object property do tipo hasScope, e aí você coloca de SOC, hasScope, municipality, ou o contrário, né? Municipality, hasScope, coleção de municípios. E aí Sim, você faz a ligação da tripla, né? é isso que eu teria que adicionar coisas novas aí que não estão no RadAttack, né, hoje, Não, para fazer o não. grafo geral. Sim, na verdade, para ilustrar que você tem esse conceito de coleções, né? Sim. É mais ou menos nessa linha mesmo. Acho que vai ter que ser feito alguma coisa assim, caso a gente queira representar nesse grafo aí. Isso, caso a gente queira representar esse conceito de coleções que é próprio da implementação do RadAttack, da especificação RadAttack na ontologia, o que não teria problema nenhum, a princípio, né? Eu acho que é até uma forma de documentar. E não atrapalha em nada, né? Eu posso deixar isso depois que funcionar, pode ficar lá na ontologia esse conceito lá, não tem problema nenhum. Exatamente. Né? Acho que até talvez sugestão para o RadAttack implementar isso futuramente depois. Todo o ResScope gerar um data object property, né? Relacionado para fazer essa relação de uma forma Oficialmente ontológica, oficial. né? Aí o usuário ele ficaria trabalhando assim, com só os conceitos que estão efetivamente na ontologia, né? Coleções, sim. Até para documentação melhoraria bastante. Outra coisa é o seguinte, eu não coloquei todas as propriedades, principalmente porque não ia caber aqui. Certo. Acho que nem sei se eu pus algumas coisas ambientais aqui e tal, mas... Entendi. Aí você simplificou para apresentar só as principais data properties aqui, né? Aqui expor esses exemplos. Esse exemplo da dengue, dextrosamose herdando de doenças, a população total, maior que 15 anos, herdando dela também, coisas assim que eu acho Então, que você tem uma população de 15 anos herdando de total population, e a municipality tem uma object property total população, total population. Aqui, ó, como isso aqui é uma object property, você preferivelmente você usaria has total population. Uhum. Opta por colocar o has na frente das object properties que tem esse tipo de coisa. Tá, vou rever isso. Inclusive aqui, ó, talvez caberia um has em todos os data properties também, né? Has number of, has municipality name, has total. Talvez. Talvez. Você pensa aí. Porque os nomes já estão grandes, né? Os nomes já estão grandes. Talvez coloque só nesse object property aí, porque os nomes já estão grandes. Concordo com você. Coloca só no object. Aí você coloca como convenção que os object properties terão um has e os data properties não terão has, né? Tá. Bom, melhorou bem, viu, José? É isso que eu queria ver, viu? Que bom, então. Agora você está caminhando em direção a ter uma ontologia, né, cara? Porque aqui o desenho que estava, né? Ele está aqui, ó. Você concorda que melhorou? Não, claro, melhorou, mas é porque eu estava com dificuldade de... Na verdade, estava dando um erro. Eu não estava conseguindo importar nessa ferramenta. Eu estava dando um erro. Essa ferramenta a ferramenta que eu usei para gerar o grafo.
Então, Era esse grafo aqui? sim, eu gerei o grafo, a ferramenta foi até o pessoal aí da turma de vocês, não sei quem foi que sugeriu usar É essa o, ferramenta. é o VOL, o VOL, não é isso? Isso mesmo. É. E aí, bom, enfim, O VOL só faz isso aqui? Não, é o de baixo, professor. Ele deve ter Ah, usado. esse aqui é o VOL, tá certo. Isso, isso. Ficou Tem melhor, né? online. Ficou bem melhor. Eu não entendi. Você estava com problema, você estava justificando que você tinha feito assim, por quê? Dessa Então, enfim, maneira eu aqui. não tinha conseguido ainda importar nessa ferramenta. Eu descobri o problema. Eu tive que pegar toda a minha ontologia e ir limpando ela. Aí eu cheguei a um lugar lá que, quando punha rasco, 2 pontos, alguma coisa, o negócio quebrava. Ah, entendi. O que você está falando é que você não estava conseguindo importar a sua ontologia na ferramenta. Isso. Agora você resolveu, você conseguiu. Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que declarar as classes da Rasco que eu usasse na minha ontologia. Aí funcionou. Ah, tá. Basicamente foi isso que eu tive que fazer. Entendi. Ou seja, as classes Rasco que você... Por exemplo, essa aqui, ó. O Evaldo não sabe, mas a Rasco é uma ontologia que está por trás do conhecimento, que formaliza o conhecimento de organização de estudos científicos. Uhum. Então, a Rasco ela é uma das ontologias que são base para a organização dos dados no RadAttack, que são os dados de um estudo científico. Então, Rasco é de Human Aware, Rasco é de como é que é? Human Aware Study Deixa eu ver aqui. Science Study Ontology. Aí eu mesmo nós publicamos um artigo sobre isso. Tem um artigo sobre isso publicado no último Ontobras. Se quiser olhar depois, procura aí o Ontobras Rasco. Tem até o portal BioOntology, Humanware Science Ontology. Science Ontobras Rasco. Eu achei nesse link aqui. Aqui ele, ó. Tá vendo aí, ó? Ah, tá. Esse paper, ele apresenta o Rasco. Né? Eu vou até compartilhar esse paper com o pessoal, porque quando a gente fala do RadAttack, a gente sempre fala do Rasco, né? E as pessoas não sabem o que é. Então, Study Indicator aqui é uma classe do Rasco. E aí, quando você coloca Rasco Study Indicator, ele dava pau, aí você tinha que fazer o quê? Você tinha que puxar o... Aqui, ó. O artigo é esse aqui, ó. Annotating Diverse Scientific Data with Rasco. Né? Então, ele apresenta a Rasco aqui. Um estudo, tá vendo? Ele apresenta... Então, isso aqui tudo está por trás lá do RadAttack também. Tá? Depois a gente compartilha esse paper. Mas, o José, então eu não entendi. Você teve que colocar o quê? O que resolveu o problema? Você colocar... Então, eu tive que declarar na ontologia base, né, na minha ontologia, Rasco, 2 pontos, Study Indicator, EDF Type, OWL Class. Aí, na hora que eu fiz isso, ele passou a entender que existia o Study Indicator. Peraí, repete o que você falou. Eu tive que replicar a declaração do Study Indicator como uma classe. Isso que eu te falo. Como uma classe o quê? Como uma classe dentro da ontologia. Por que acontece? Por algum motivo, eu não sei, talvez na hora que eu dou o import lá na ontologia, da Rasco, ele não está resolvendo, está com algum problema lá no link, e aí ele não pega a ontologia.
Ele consegue entender o prefixo, mas não consegue entender os objetos daquele prefixo. É isso que eu entendi que foi isso. Aí você tem que declarar ela como uma classe da sua ontologia. Da ontologia. Não é bem que eu estou declarando que ela é da minha ontologia, eu estou falando que ela existe apenas. Como Estou você fala? declarando. Eu só declaro que ela é uma classe, na verdade. Porque Cara, mas você está declarando que ela é uma classe, você está declarando ela como uma classe da sua ontologia. Sim, não, porque eu ponho o rasgo 2 pontos na frente. Né? Tanto é que ela está escura aí, ela está como ontologia externa. A Então ferramenta não põe. você declara isso no seu turtle lá. Antes Isso. de importar. Antes de importar, né? Mas de importar, porque ela não importa se não estiver lá. Essa que é a questão. Compartilha aí para mim o turtle que você pôs. Professor, posso fazer uma pergunta para vocês? Pode. Então, aí ele tem a Study Indicator, né? Para poder modelar as facetas, né? Para poder apresentar os indicadores. Né? Aí eu tenho como, por exemplo, pelo que eu entendi, eu vou pegar aqui, vou abrir o meu overleaf aqui, deixa eu pegar aqui, vou abrir. Deixa eu dar um zoom aqui nisso aqui, peraí. Nós temos aqui, ele modelou, José, você modelou aqui média, né? Peraí, deixa eu dar um zoom aqui no meu overleaf, não estou Vocês não conseguindo. estavam vendo a minha tela, não, né? Estou vendo aqui agora. Não, eu tô vendo, mas eu tô baixando aqui do overleaf o PDF. Para cada faceta dessa daí, agora eu consegui aqui. Aí tem aqui por exemplo, número de mortes no último ano lá no município, né, na municipalidade, total de atenção básica aqui, residências. Eu consigo combinar uma outra faceta com a municipalidade para consultar esses valores? Não. Por exemplo, se eu tivesse uma faceta de tempo. Ao longo do tempo, eu quero consultar esses indicadores, esses valores do município. Ou seja, eu quero consultar no último trimestre esses eventos, esses números da municipalidade. Então, eu vou responder duas partes. Primeiro, o município está dentro de um SOC, certo? Que a gente chama de posição de objetos semânticos. Aí todos os atributos que aparecem na minha ontologia estão ligados a esse SOC de alguma forma, através de um outro atributo definido pela ontologia Haskell, que é o Original ID. Tá, então tudo que eu tenho ali eu consigo ligar com o município. Ô José, com relação ao ano é diferente um pouco. Por que acontece? Existe uma dimensão temporal que é separada do resto no RadAttack. Então o ano ele é definido. Tem uma coleção de tempo, né? Ele é definido para todo mundo. Então eu consigo filtrar por ano sempre. Desde que eu defina lá no meu modelo de importação, que eu tenho um named time dentro do meu conjunto de dados. Esse named time pode ser ano, pode ser qualquer coisa temporal. Aí. Você está falando de semestre, trimestre. Uhum. Pode ser assim, primeiro trimestre de gravidez, segundo trimestre de gravidez. É isso. Ô José, mas então a pergunta do Evaldo é bem interessante, porque ela mostra que, obviamente, que há uma relação entre municipalidade e dengue, e disease aqui, né? Ou disease, né? Ou seja, tem uma relação entre municipalidade e disease que não está explicitada aqui na ontologia, mas ela está explicitada no grafo.
aí volta para aquela questão, né? Porque tem toda uma coisa aqui de SOC que, porque a municipalidade está dentro de uma SOC, ela tem contato com todas as outras classes, é isso? O Original ID é que vai editar tudo, né? A partir do Original ID, e aí vai propagando pelos objetos virtuais que são criados aí, no caso, por exemplo, da dengue, da citosomose, qualquer um que seja, ele vai ter uma classe virtual para representar ali aquele valor, né? No caso de aqueles valores relativos à citosomose, mas ele está ligado ao mesmo Original ID do município, porque está tudo ligado, como o Bax falou, ao SOC original, que é o SOC do município. Então, essa ontologia aqui, ela está, de uma certa forma, não retratando o que você pode, os tipos de consulta que você poderia, Sparkle, que você poderia fazer. Isso é um problema. Sim. É claro, eu pensei nisso mesmo. Por isso que eu preciso ver uma forma de colocar o SOC aí e de fazer a relação entre os IDs, né? Como que eu faço essa representação do Original ID aí, em todos esses objetos. Porque isso, inclusive, é uma outra coisa, porque isso está hoje lá no Solr, né? No Solr aparece o Original ID. E isso não é um grafo. É um objeto no SQL, um banco no SQL que está lá gravando os documentos em JSON, em que eu tenho lá o link para esse grafo aqui, no caso. Pois é, mas você tem no Blaze Graph como navegar no Sparkle no grafo completo aqui. Então, não tem importância o fato de o dado estar no Solr, porque, de fato, como que você faz? A Query Sparkle, você dispara no Blaze Graph. E aí, para cada coisa que você recupera, você vai um a um lá no... Você pega o link, vai no Solr e traz o dado. É assim que ele monta aquela consulta facetada, né? Inclusive, é um custo enorme de computacional, né? Se você imaginar isso. Quer dizer, eu fico me perguntando se tudo não tivesse no Blaze Graph, isso seria bem mais rápido e talvez escalaria com uma outra forma de escalar, entendeu? Mas tudo bem. Não vou colocar aí não, arquitetura o do Blaze Graph em acho que questão. não. A questão de Blaze Graph escalar não vai escalar, não. Mas, assim, talvez o Virtuoso, algum outro banco, pode até ser. Por que não o Blaze Graph? Porque o Blaze Graph aqui tem Java, ele não aguenta, não. A memória não aguenta, não. O Virtuoso é muito mais poderoso nesse sentido. Eu já ouvi falar que o Blaze Graph... bom, enfim, se você está dizendo isso. O Virtuoso realmente tá, tudo bem. Então, assim, mas por que usar o Blaze Graph? Poderia usar o Virtuoso, então, se o Virtuoso escala. Mas estou falando o seguinte, é que o Blaze Graph ele poderia escalar porque ele tem capacidade de estar em cima do Hadoop, por exemplo. Entendeu o que eu estou falando? Uhum. Bom, então, realmente, aqui, do jeito que está, não está me falando que eu posso selecionar. Eu quero o total de casos de esquistossomose, tá? No município cujo nome é Belo Horizonte. Por quê? Porque não está ligando aqui, você não tem uma ligação, aqui. Aí tem uma outra coisa que é o seguinte, a parte extensional dos dados que não tem como aparecer nesse gráfico aí. Não, isso aí não tem problema nenhum. Eu acho que você pode colocar um exemplo, entendeu? Por exemplo, em algum lugar aqui tem que aparecer que esse ano, esse literal ano aqui, ó, tá? São milhares de anos. Não, pois é, mas aí é um problema da limitação da ferramenta, ele não deixa colocar mesmo. Pesquisei e não tem.
Não, ela não deixa de mostrar as instâncias, porque Ele realmente... fala lá, por exemplo, não sei se você vai ver aí no caso, a dengue está com o número 1 aí, né? Tá vendo? O Web Proteger, ele permite mostrar as instâncias. Não sei se isso serviria para vocês. Deveria. É interessante ele mostrar, por exemplo, o José poderia puxar 3 linhas, entendeu? 2 linhas da O Web tabela, Proteger ficar mais consegue visual. mostrar lá. Porque eu acho que a ligação é feita na extensional, né? Tipo, pensando bem, o SOC determina que eu tenho um conjunto de municípios. Aí o município Belo Horizonte vai estar ligado aos casos da dengue de Belo Horizonte. Aí vai estar, eu acho que liga na camada extensional, e não liga na camada intencional. Então. Faz sentido. É isso que eu penso. Não tem como fazer por aí. Mas, olha, para ligar na camada extensional, tem que ter uma relação entre município e doenças, pelo menos. Tem que Não, ter mas uma... tem, porque no caso aí é como é feito o solo, né? Cada entrada no solo tem lá o ano e aparece de alguma forma lá o original ID também, em cada entrada. Cada entrada que eu digo, por exemplo, quando eu tenho total caso de dengue em 100 mil habitantes, eu tenho lá o original ID do município e o ano ali. Da mesma forma que eu tenho isso lá para precipitação. E aí eles se ligam de forma... Eu usei a base, eu sei, né? Eu fiz análises com esses dados, inclusive. José, mas tem que estar explicado como é que essa relação ela foi colocada lá no solo, né? Sim, concordo. Eu acho que a gente pode tentar fazer isso. Eu acho que do jeito que está aqui, talvez com esse tanto de classes que tem aqui agora, eu posso tentar colocar algum exemplo extensional aí, e com uma outra ferramenta, não sei, e tentar mostrar isso. Eu posso tentar. Olha, eu acho que são 3 coisas. Essa coisa aí que a gente está olhando, essa versão, eu acho que essa versão mostra a ontologia base. Aí teria uma outra versão dessa figura com a ontologia base mais os conceitos radataquianos, tipo SOX. E aí uma outra versão, uma terceira versão com os conceitos radataquianos de SOC e mais um exemplo de instâncias, apresentando algumas instâncias, para ficar claro ali. Talvez. Eu acho que é uma boa ideia, sim. Professor Marcelo, o José fez algo semelhante ao que está lá no artigo do Anzo, quando ele tenta representar o problema das facetas, né? Eu não sei se é algo semelhante, mas está bem parecido aqui. Ele tem uma classe trial, que dali ele aponta para as possíveis facetas de consulta das informações. Só não diz aqui como que ele modela o indicador. Já o José, o indicador ele está modelado por faceta. Não é através de uma classe independente, né? Não, é através de uma classe independente. Isso está de quê? Mas é da faceta. A municipalidade que tem o indicador. E não uma classe indicador que tem o indicador e que a classe municipalidade usa esse indicador. Mas essa outra solução aí fica meio bizarra, né? Uma solução tipo data warehouse. Isso. Porque aí você vem da tabela fato, né? A tabela fato é a tabela indicador, né? Isso. Os indicadores estão todos ligados a essa classe fato. Uhum. Mas aí é uma modelagem diferente. Aqui é uma modelagem ontológica, onde o indicador ele nada mais é do que uma propriedade de uma classe qualquer. Mas a KPI Onto usa mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim como? Ela tem uma classe indicador, tá? Que eu tenho que lembrar aqui agora que a dimensão usa o indicador, um negócio assim. Eu vou ter que recuperar aqui, mas depois eu vejo. Mas
Dessa forma que ele está mostrando, é semelhante ao que está no artigo aqui. Bem interessante. Exatamente essa discussão que você está trazendo, ela é importante, porque é exatamente a diferença entre o modelo relacional ou o modelo estrela, no caso de Data Warehouse, né? E o modelo STAR, e a modelagem ontológica. É que no modelo relacional e na modelagem estrela, as pessoas seguiam muito mais pela necessidade de normalizar os dados do que enxergá-los propriamente na realidade. Aí fica uma coisa que não bate com a realidade. Uhum. Porque esses indicadores, eles são parte dos objetos que estão na realidade. E eles não deveriam ser separados desses objetos e colocados numa classe fato, que seriam as coisas que vai medir na realidade, né? na realidade, no concreto. Então, na realidade. Então, enquanto que a modelagem relacional e a modelagem STAR, todo o mundo relacional que advém aí que deu origem aos data warehouses, eles acabam não considerando uma modelagem ontológica, ou seja, o mundo que eles representam não existe. Ele é um mundo pragmático, ele é um mundo orientado à utilização do dado e não orientado a representar o mundo. Isso precisa entender para você poder pontuar qual que é a diferença, o que você está adicionando de novo, né? Eu acho que essa é a questão mais importante, né? Em relação, quando a gente está falando de uma evolução, né, dos data warehouses para os data lakes, a gente está dizendo que com os data lakes, os objetos são simplesmente colocados lá sem serem distorcidos para representarem uma normalização artificial que é feita para fazer com que a consulta seja rápida. Sim. Não, ok, mas isso, essa forma que o José fez ficou interessante aí. Semelhante àquilo que eles, né, propuseram aqui para resolver o problema. Agora, então, José, está me ouvindo? Estou ouvindo. Então, José, eu viria pelo menos 3 versões dessa figura. O Paulo vai achar bem interessante, né? Colocar uma primeira versão com a parte intencional da ontologia, da ontologia base, tal como o especialista manipula. Depois, uma segunda versão onde você adiciona as classes que o Hadatak adiciona para organizar, de acordo com a visão de mundo do Hadatak, que é aquele negócio de você ter que ter um controle sobre o número de objetos que você está pesquisando, né? São 20 pacientes ou 30 pacientes e tal, que é o Study Design. Isso está modelado no Study Design para manter o controle dos objetos que vão ser criados naquele study, né? Naquele estudo. Então, isso são informações que a visão do que é um estudo científico do Hadatak representa. Então, teria uma segunda figura com a representação, adicionando as relações, as classes e relações que o Hadatak adiciona no grafo, e uma terceira figura com um exemplo onde aparecem algumas instâncias, né? Por exemplo, apareceriam alguns códigos de município aqui no município, né? Código município. Então, a gente colocaria, por exemplo, a parte intencional em cima e embaixo a parte extensional. Então, eu colocaria lá município Belo Horizonte, né? Município Belo Horizonte. Inclusive, olha que coisa esquisita, cara. Aí a gente começa a pensar, né? Você começa a falar, você começa a pensar. Por que dengue, tá? Por que a classe dengue teria código de município nela? Então, isso é uma... O que acontece? É porque do jeito que está... Eu não sei como é que eu vou representar isso, tem que pensar.
Porque, na verdade, o total de casos de dengue vai estar lá no Solar também, na mesma entrada lá, um dado de qual município que é aquele total de casos. E isso está Mas tudo aí, José, vinculado. olha só, você tem que ir de cima para baixo, né? Não, não dá para você ficar falando isso está no Solar assim, então eu vou representar dessa forma. Porque o que acontece? Pode ser que no Solar ele tenha feito uma escolha pragmática de implementação que acaba saindo da representação conceitual ontológica, né? Concordo. Talvez seja o caso de tirar isso aí e fazer, que nem eu falei, mostrar isso na parte extensional da coisa, onde eu coloco lá que um município vai ter todos esses atributos ali ligados. Cara, porque veja só, isso aqui, qualquer pessoa que entende minimamente modelagem conceitual vai chegar e falar: José, você não vai ter doutorado, não, cara. Como é que você me coloca código de município em dengue enquanto você tem uma classe municipalidade? Não, claro, entendi. Não, isso aí foi uma tentativa que eu fiz, está errado mesmo. Tá. E outra coisa que pode ser questionada aqui também, ó, é socioeconômico. Isso é socioeconômico, né? Uhum. O que é socioeconômico? É um fenômeno socioeconômico? O que é socioeconômico? Porque dengue, eu sei que ó, dengue é uma doença. E olha só, aqui está errado também, não é diseases, entendeu? É disease sem S. A melhor prática, você colocar os nomes de classes sem S. Tá? Uhum. Por que municipalidade se você tem município? O que você tem é município, não é municipalidade. Mas qual seria o termo em inglês para município? Para município? Uai. Porque lá eles têm vários níveis de município, né? Eles têm o county, eles têm o state, o city, state, Eu city. estava usando county, mas aí o Paulo que sugeriu esse municipality. Pois é, mas municipalidade, cara, é uma coisa assim. Eu não sei se municipalidade é um universal. Municipalidade não é um universal. Municipalidade é uma característica de um universal. Ser município. Então, por exemplo, sei lá o que o Google fala aqui sobre o que é município em inglês. É count, ó. Usa count. Então, eu tinha usado county. Ele fica pedindo para você explicar como é que você modelou para ele, porque ele acha que tem mistério em uma ontologia. Entendeu? Sei lá o que ele acha, eu não vem ao caso. Mas coloca count aqui. County. O americano não fala T, né? Fala in. County. County. Porque county vai ter um county code. Né? Uhum. Sim, Você claro. coloca o county code em dengue, é complicado, né? Então, assim, você começa. José, eu já te falei isso, cara. O problema é que você precisa começar a pensar como ontologista, cara. Senão você vai tomar paulada na cabeça. Não, tranquilo. Que nem isso é a primeira versão também. Eu vou revisar isso. Não, mas tá bom demais aqui para a primeira versão. Eu acho que tem que ouvir as críticas para a gente melhorar, né? Então, por isso que eu falo para você ler lá o artigo da Débora lá, ajuda um pouco em algumas coisas. Então, por exemplo, aqui, ó.
Região. Então, região é uma subclasse de socioeconômico. Como é que é isso? Aqui tudo bem. County has population, or county has total population, total population. Mas aqui, por exemplo, está esquisito, ó. Né? Mas isso é herança do que como foi evoluindo a minha ontologia ao longo do tempo. Né? Olha aqui o problema, ó. Olha aqui o problema, ó. Município ser uma subclasse de socioeconômico. Isso não existe ontologicamente. Como é que um município pode ser subclasse de um socioeconômico? Significa que tudo que socioeconômico tem de atributo, o município herdaria. Tá. Inclusive aí eu teria que rever isso mesmo, porque no caso o Estado, né, deve ser uma propriedade do objeto município, né? Objeto property, né? Não. Estado, por exemplo, município, o município tem um estado, né? O município locates in state, Uhum. né? Ou seja, tem uma relação de composição aqui, né? Os municípios compõem o estado, entendeu? Ou seja, sua ontologia está boa para uma primeira versão, mas ela ainda tem algumas questões para serem organizadas, né? Então, eu diria que município tem uma relação com state, município tem uma relação com bioma, porque o município participa de um bioma, né? Embora a gente saiba que um bioma pode envolver vários municípios, né? Embora não, exatamente por isso que o município participa de bioma. Vai anotando aí. Município. Né? Estou confiando na sua gravação aí. Confiando na gravação? Ah, tá. Tá certo, é verdade. Está gravando, esqueci. Então tá. Município, vamos dizer, locates in, né? State, participates in bioma, e state locates in region. Uhum. State locates in region. A mesma propriedade aqui de locates in vem para cá também. Ela é reutilizada. A mesma propriedade locate in state, aqui de município para state, viria para ser utilizada aqui, porque ela é uma relação de composição. State, locate in, region. Agora, o que nós vamos fazer com o socioambiental? Eu acho que ele vai acabar saindo, né? Nessa história aí, vai sobrar. Ele foi criado. Aí é o tal negócio, olha só. Socioambiental pode ser uma classe, mas não com uma relação de subsunção aqui, ó. Ela teria uma relação, todos teriam uma relação has social economic index, por exemplo, has social economic, aí tem uma relação aqui, mas não é uma relação de subclasse. Certo, é uma relação que, então, por a municipalidade, ela tem dado socioeconômico. O dado socioeconômico, aí sim pode ser uma subclasse de indicator. Aí resolve essa questão aqui, ó. Você colocaria municipalidade locates in state, municipalidade participates in bioma, states locates in region. Todos esses quatro has social economic data, que é uma subclasse de indicator.
Pronto. Uhum. Aí Certo. fica bom. Aí a sua ontologia melhora. E aqui, vamos ver se tem problema aqui. Aqui tá tranquilo, não é? Tá tranquilo porque environments. Inclusive aqui, ó, você tem que buscar ter o mesmo tipo de nomenclatura para o socioambiental e para o environment. Entendeu? Porque aqui vamos supor, environment data, social economic data. Ou então você poderia simplesmente falar em social economic e environments só. Por que aqui você colocou environment variado? Varra aqui é de quê? Na verdade, os dois têm esse variable aí, mas é porque como é que é? O ciclo está menor do que o tamanho da letra, e aí está cortando um pedaço da palavra. Entendi. Não, então assim, legal. Então Mas fica talvez bom. seja melhor até ficar menor o nome mesmo, por uma questão de representação. Mas eu gosto de você falar de variável, entendeu? Porque aí você falando de um universal, uma variável é um universal. Entendeu? Agora, é claro que você pode deixar implícito que é uma variável, né? Não precisaria colocar um nome variável. O que a gente estava, inclusive, eu estava falando de data, né? Data, environmental data, né? Mas você poderia simplesmente deixar environment aqui. Mas aí seria, eu acho que é bom colocar environmental variable, porque aí você qualifica o universal, não é qualquer variável, é uma variável ambiental. Aqui é uma variável socioeconômica. Percebeu? Isso é um universal. Tá? Disease, no singular, dengue, ok. Esquistossomose, ok, porque aqui, talvez seja do latim, né? Tem o S. Acertar aqui os códigos de município, né? Aqui, total de casos da dengue, né? Total de casos da dengue, talvez, não tenha problema. Total dengue cases, ano. O resto eu acho que está ok. Uhum. Por exemplo, quando se trata de variável, você poderia usar a palavra variable. Então, igual você usou aqui, né? Usou aqui environmental variable, socioeconomic variable, total population variable, greater 15 population, greater 15 population variable. A questão de colocar assim é que vai ficar grande os nomes, né? Então coloca tudo em mnemônico, aí ninguém entende nada, só que só programador que vai entender, só você que vai entender, porque você é programador. Não, eu não pago mnemônico nas coisas. Estou te gozando. Entendeu? Você tem que passar a mensagem, cara. Se vai ficar grande ou não é o seu problema. Isso é problema de programador. Não é problema de gente que está especificando coisas. Tem que se colocar no nível de abstração correto. Sai do seu cocum de programador e... Bom. Ô José, lá Oi? no... Esse artigo que o professor tanto fala aí, da Deborah McGuinness, lá ela, mais ou menos no final, se não me engano, na seção 6 ou 7, trata de naming conventions, ou seja, convenções de nomes para nomear
classes e, enfim, eu acredito que propriedades também. Aí Eu vi pode te isso lá, ajudar, né? Pode te ajudar nesse bem sentido. lembrado, eu vou rever isso lá. Mas eu já falei para o José 10 vezes ler aquele Não, artigo mas lá. é difícil mesmo dar nome para essas coisas. Você tentar representar é bem complicado. Agora, uma estratégia que você pode usar eu acredito que você usar o nome que melhor que você puder usar, né? E no texto depois você fazer uma explicaçãozinha rápida do que é cada, né? Isso é fundamental. Aí, assim, o leitor não vai ficar só. Inclusive, eu colocaria até como a propriedade label da ontologia, onde ali tem uma descrição do que é aquele conceito, né? Aham. Talvez não em label, porque label é mais para termos pequenos, né? Mas você tem label é mais para que você vai apresentar na tela, né, daquele conceito. O que vai materializar aquele conceito na tela. Mas você tem também o description, que aí cabe uma descrição do que é aquele conceito, né? Aham. Isso é fundamental. Professor, eu vou ter que Nós resolver. vamos terminando aqui, também já são 4h30, já deu 1h30 de reunião, Aham. mas foi bem produtivo, acho que deu para colocar aí várias questões para o José melhorar, contribuições para o José melhorar o trabalho, e é isso, muito bom. Esse modelo aí me deu uma luz aqui do que eu tô lendo, né? E à medida que a gente vai lendo, vai ficando mais desesperado, porque às vezes a ideia que a gente tem, né? Surge a ideia, alguém já implementou. Então, a gente achar uma lacuna aqui para poder penetrar na pesquisa e desenvolver é complicado, mas Esse é o grande desafio do doutorado, você é, encontrar o seu problema, né? O José encontrar o problema dele foi um parto, demorou. é, Então, isso não é uma coisa que você encontra no início da pesquisa. é, E você tem que contar muito com o orientador, porque não tem como é, você explorar toda a literatura rapidamente para encontrar uma lacuna nessa aham, imensa literatura que representaria um problema em aberto na ciência. E aí é o aham, papel do seu orientador te ajudar nisso, né? é. Mas A, é essa a discussão de explorar. hoje. Aham. Esse modelo aí já serviu para. Eu acessei aqui no Overleaf e fiz o download. Depois eu vou dar mais uma olhada. Mas obrigado aí, tá, José? Valeu, eu que Eu te agradeço. recomendo, inclusive, você ler esse pequeno texto aí, que Aham, está redigindo para conversar com o Paulo. Eu acho que aham. ele esclarece muita coisa sobre o que a gente está fazendo, né? Sobre o trabalho do José. Ah, O legal. problema específico que o José atacou, né? Que é o problema de um método, explicitar um método que o Radatak até hoje não tem um método que guie o usuário no processo de ingestão. Aham, E ele trabalha esse método com aspectos inspirados da metodologia ágil de pesquisa, né, que já é uma coisa adaptada dos princípios ágeis, né? aham, Então, ele usa uma referência que é como fazer pesquisa científica ágil, e aí ele traz esse conceito de fazer pesquisa ágil para o processo de ingestão de dados. No Radatak, onde você tem o ciclo de desenvolvimento da ontologia, que parte simplesmente de uma lista dos cabeçalhos do dataset e acaba virando uma ontologia em si, uhum. enriquecendo semanticamente o dado, né? Esse é o trabalho dele. Legal. Muito bom mesmo. Tem mais alguma coisa para falar, José? Não, acho que era isso mesmo. Aqui, tchau então, tá? Para vocês. Um abraço aí para todos, tá? Abraço. Falou, obrigado, Val. Então, eu Então, eu vou vou parar revisar isso aqui. aí. Pode parar a gravação? Pode sim.